Finalmente, a gente está caminhando para o final do curso. A gente está na etapa agora 4, ainda dentro do assunto revisão sistemática, descrevendo as fases da revisão sistemática, e estamos na fase 6, que é a fase da coleta dos dados. Você já tem os artigos, selecionou, avaliou, e agora vai coletar os dados para fazer as análises. Então, a gente tem que saber se vamos usar instrumentos ou não. Já comentei sobre a utilização de instrumentos lá para trás. A gente tem que assegurar que todos os dados importantes sejam coletados. A gente tem que minimizar o máximo possível os riscos na transcrição do dado que está bruto no artigo para a nossa tabela, porque vamos ter que trabalhar com tabelas aqui, nem que seja no aplicativo específico, no RevMan, mas vamos usar tabelas, né, para garantir uma precisão e saber se realmente o que a gente tem em mãos de fato corresponde à realidade. Tem que ter muito cuidado nessa hora. Já aconteceu da gente perceber depois, não depois de publicado, mas a gente fazer um artigo e quando estava assim perto do final perceber que tinha um erro. Então essa é uma hora fundamental para rever isso. Se mais de uma pessoa puder ver isso, é muito importante, para que no final a gente evite o máximo possível os erros. E finalmente a última fase, a fase 7, é hora de juntar os dados, aglutinar os resultados, fornecer uma estimativa daquela investigação que você está ali, normalmente em ensaio clínico randomizado, dizer qual a metodologia é a mais adequada, qual dos dois que você está testando é o mais adequado, permitir uma investigação do efeito, obviamente que discutindo as particularidades, enfim. E aí dizer ao final se eu posso dizer, se eu posso afirmar com segurança que o que eu estou procurando é isso ou é aquilo, que acho que é isso que importa. Obviamente que essa fase ela fica muito mais robusta se a gente tiver um suporte matemático, e esse suporte matemático vem junto com a meta-análise, que é o nosso próximo tópico. Está aqui, seguindo aquele nosso roteiro inicial, como tópico 4 da nossa lista. Então, finalmente, a gente mostrou tudo que é uma revisão sistemática, todas as etapas, como é que faz cada uma delas, descreveu desde a pergunta, passando pelo alinhamento metodológico e chegando ao final, na conclusão do trabalho. Mas, se seu trabalho puder fazer meta-análise, é muito melhor. Então, no item 4, eu vou explicar todo o mecanismo de meta-análise, começando pelos requisitos, o que deve ser analisado, interpretação de gráficos e etc. Então, um conceito mais simples, eu posso dizer que a meta-análise é um procedimento no qual os métodos estatísticos são empregados para combinar e resumir resultados de vários outros estudos. Obviamente que tem um número mínimo para isso. O mínimo que a gente pode imaginar aqui é, se eu vou resumir 2 estudos, eu não posso resumir um. Eu tenho que ter pelo menos 2. Se eu for resumir vários trabalhos, eu tenho que ter 2, 3, 4. Você vai ver que quanto mais, melhor. Mas, na verdade, existem requisitos que estabelecem a qualidade do trabalho a partir do número de artigos que você encontrou também. Agora, qual o propósito disso tudo? É aumentar a força dos resultados, porque enquanto eu tenho um único trabalho que fala uma coisa, eu tenho outro trabalho que fala outra coisa, eu fico na dúvida de que caminho seguir. Quando eu faço a meta-análise que eu junto os dois, aí eu tenho a possibilidade de fazer uma análise mais precisa de que caminho seguir. E aí, quem faz esse trabalho todo para a gente é a estatística. Na verdade, hoje em dia a gente nem calcula mais isso. Todo a conta, a equação matemática, todas as equações envolvidas, elas são feitas de forma que não é transparente para a gente. A gente só vê o resultado no final, os indicadores, etc. E é isso que a gente analisa. Então,
Que dados devem ser coletados? Como eu falei desde o começo, quando eu comecei a falar com revisão sistemática, que eu falei do pico, da construção da pergunta, eu já falei que era essencial, se você quer evoluir seu trabalho para uma meta-análise viável, que você tivesse variáveis contínuas, e variáveis contínuas numéricas significa ter um N, ter média, ter desvio padrão. Isso é essencial, essas variáveis objetivas, que também podem ser dicotômicas. Eu falei também que percentuais, proporções, então N e número de eventos também é possível fazer essas análises, mas que você procurasse, desde a construção da pergunta, direcionar para um trabalho que lhe desse como resultado os dados objetivos, sejam eles numéricos contínuos ou sejam eles dicotômicos. E nesse caso, algumas dificuldades podem surgir. A gente vai ter que fazer planejamento. O planejamento ele é a melhor opção para você diminuir os erros, mas quando você estiver coletando os dados, vocês vão perceber que alguns artigos faltam dados, por exemplo, que alguns artigos, os dados são separados em grupos diferentes, distintos do que você queria, né? Que os formatos dos dados às vezes são distintos também, que foram usadas ferramentas diferentes, mas que devemos ficar tranquilos, porque isso é algo que é previsível, a gente espera que aconteça. Obviamente a gente não tem unanimidade na metodologia, isso também é bom, mas ao final ferramentas são fundamentais para que a gente consiga manipular os dados e conseguir obter os resultados de maneira mais homogênea e finalmente fazer as análises. Bom, então como eu havia falado, a gente tem que começar indicando quais são os requisitos para que eu possa fazer a minha meta-análise. Primeiro, e talvez o principal, é que eu tenha artigos que tenham dados mensuráveis a objetivos, que podem ser do tipo contínuos ou do tipo dicotômico, mas eu tenho que ter esses dados e o mínimo número possível são 2 trabalhos. Então eu tenho que ter 2 artigos. É óbvio que essa meta-análise ela é muito fragilizada, só com 2. Significa que o tema ainda tem que ser mais bem discutido. Contudo, esse é o número mínimo. Eu me lembro que teve uma vez que a gente chegou a fazer meta-análise com 2. Óbvio que foi super criticado, mas com todas as dificuldades a gente conseguiu mostrar que ainda assim tinha valor. E aí o trabalho foi aceito e publicado. 3 é o número mínimo razoável, digamos assim que 2 já está no prejuízo, 3 seria o mínimo aceitável e a partir de 5 é considerado um número muito bom. Aí 10 eu digo que o número já está excelente e acima de 10 é como ganhar na loteria, você ter 10 trabalhos consistentes para que você possa fazer sua revisão sistemática assim. É muita sorte também, porque não é só fazer um bom tema, uma boa pergunta, é também encontrar artigos suficientes para que ao final eu consiga ter uma revisão sistemática e meta-análise de alta qualidade. Aqui a gente pode ver nesses gráficos como é o resultado de uma meta-análise. A gente mostra aqui claramente cada artigo individual, está vendo aqui no azul o nome dos autores e seus artigos individuais. Aqui está mostrando o lado para que tende aquele resultado. Essa linha mostra a variabilidade, está vendo, para todos eles. E ao final a gente tem um que determina, que aqui está como vermelho, mas vocês vão ver que é um gráfico em forma de um losango, que é o gráfico de diamante, que determina para que lado tende a sua meta-análise. Aqui, por exemplo, nesse outro estudo, a gente está vendo todos os trabalhos, está vendo o valor médio. Aqui, nesse caso, o tamanho do quadradinho representa o peso. Então, eu tenho o primeiro trabalho, está vendo? Uma variabilidade grande, um quadradinho porque indica um peso de 2,78%. Aqui, ele vai de menos 5 a 2,93, está vendo? Com a média, onde está o quadradinho aqui, em menos 1,50. Depois eu venho o segundo trabalho, que já tem um peso maior, por isso o quadradinho é maior, e por aí vai. Cada trabalho desse vai ficando um quadradinho maior. Quanto mais variável o estudo,
maior essa linha. Veja que os trabalhos que têm maior peso são que têm menor variabilidade, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, é o trabalho de maior peso desses trabalhos que eu tenho aqui. Ele representa 25,50% do resultado. E aí, ao final, a gente tem esse resultado representado na forma de um losango, de um diamante. E se esse losango ele ultrapassa a linha completamente para um lado ou para o outro, é porque a gente pode considerar que houve efeito para um lado ou para o outro. Se ele toca a linha, aí significa já que não houve o efeito. Às vezes ele vem com essa linha pontilhadazinha aqui, que aí eu preciso também levar em consideração a variabilidade. Então, muitas vezes, mesmo não tocando a linha aqui, não é isso? Ele não está significativo. Ele teria que ultrapassar esses limites aqui da linha pontilhada. Isso você só vai saber quando você olhar para o resultado do teste e o valor de P. Tá vendo aqui o P? Ó. O P aqui não foi significativo, por exemplo. Nessa parte, vocês vão ver que a gente analisa duas coisas, não só se é significância ou não, ou se há heterogeneidade ou não, que é outra coisa importante que a gente tem que olhar, como está aqui, ó, com baixa heterogeneidade. Heterogeneidade é algo que eu vou discutir daqui a pouco com vocês. Então, o que devemos analisar nesse gráfico? Como eu havia falado, vamos analisar a heterogeneidade. É um efeito de variação de estudo para estudo. Normalmente está ligado a uma diversidade clínica e metodológica entre os trabalhos. E você vai considerar heterogeneidade baixa quando o P é maior do que 0,10. Se o P for menor do que 0,10, a heterogeneidade é considerada alta. Você vai ver que os valores percentuais estão bem altos também. Depois tem o efeito geral, que testa a significância da variável estudada, finalmente, para ver para que lado ela tende, o efeito que ela tende. E aqui o valor de P significativo segue o mesmo critério estabelecido padrão, que é P menor que 0,05. E você vai olhar tudo isso no chamado Forest Plot, que é um gráfico daqueles tipos que eu já mostrei para vocês, onde você vai ter tanto o desenho de cada variabilidade naquela forma característica, com o losango no final representando o resultado, como os dados em si ao lado e os testes de heterogeneidade e efeito geral no final. Então, essa estatística do teste Q quadrado, ela mostra pouca força e a gente tem que usar um P de maior do que 10 para garantir que de fato existe heterogeneidade ou não existe, ao invés de um P maior do que 5%. A gente usa menor do que 5% porque a gente está olhando para o outro lado agora. A gente quer saber se ele é heterogêneo ou não. Para ele não ser heterogêneo, esse P tem que ser maior do que 0,10 ou 10%. Essas variações de efeitos de heterogeneidade elas variam de 0 a 40, de 30 a 60, 50 a 90, 75 a 100. Mas a variação depende também do teste. Eu tenho que olhar para o teste que vai determinar se ela realmente é baixa ou não. O teste diz só se ela é ou não é, e eu tenho que olhar a quantidade eu olho aqui nos valores percentuais. Então, a heterogeneidade também é um tipo de viés metodológico, porque como a gente viu, ela depende de duas coisas, fatores clínicos, né, e fatores da pesquisa. Então a primeira coisa a fazer é checar e rever os dados. Depois tentar deixar os efeitos fixos, é uma forma de tentar, normalmente fazemos as análises com efeitos aleatórios, é o mais provável, mas para ver se eu diminuo a heterogeneidade, eu poderia deixar os efeitos fixos e testar. Eu poderia ver se algum estudo em particular é muito divergente dos outros e está causando heterogeneidade e ir tirando de um por um para ver também. E aí eu posso encontrar um artigo lá que no final era o causador de toda a heterogeneidade. Caso isso não seja possível ser feito, você tenta todas as maneiras explorar, inclusive subgrupos,
e tentar observar qual é o fator que está gerando a heterogeneidade. Se você não encontra, aí você tem que partir para analisar essa heterogeneidade, olhar a metodologia de cada trabalho, dos trabalhos que você encontrou, para tentar explicar. Porque certamente os revisores vão querer saber por que aquele trabalho teve uma alta heterogeneidade. Então, o que é que você fez de errado ou o que é que está faltando fazer para eu conseguir baixar a heterogeneidade? Porque não foram os mesmos métodos, porque o estudo é muito diferente um do outro. Então, isso coloca uma pulga atrás da orelha do parecerista e muitas vezes o trabalho não é aceito porque ele tem alta heterogeneidade. Então aqui nesse gráfico, um gráfico comum feito pelo Hevman, a gente está vendo cada trabalho, né? A gente vê cada trabalho, a gente vê aqui o resultado final. Você pode olhar aqui, ó, por exemplo, vamos olhar ó, o resultado de heterogeneidade, tá vendo aqui, ó? A gente vê o valor da heterogeneidade baixo, 0%, e o valor de P dela, um valor acima de 0,10, ou seja, esse trabalho aqui que a gente está vendo, ele teve uma baixa heterogeneidade, tudo que a gente queria. Na linha seguinte, o teste do efeito geral, a gente viu que primeiro que o losango não toca a linha, né? Essa é uma coisa que é bom, um resultado positivo, dizendo que houve uma tendência para um lado, em relação, podia ser para cá também, ou para cá, tanto faz. E a gente observa aqui, ó, que o P foi extremamente significativo, muito pequenininho, tá vendo? Então aqui eu já interpretei esses dados. Eu poderia também analisar dado a dado aqui, ó. O valor médio foi menos 31 e alguma coisa, com intervalo variando entre menos 58 e menos 4. Eu poderia avaliar cada um deles e também a média. A média foi menos 22, tá vendo? Com variação entre menos 31 e menos 12. E aí depois eu olho a heterogeneidade, que foi considerada baixa, porque o P foi maior do que 0,10. E depois eu olho o efeito geral, que foi considerado significativo, já que o losango não toca a reta. Aqui a gente tem uma outra análise, com alguns trabalhos selecionados, né, desse grupo, uma outra intervenção. Aqui são trabalhos específicos, aí nesse caso aqui a gente tinha muito mais trabalho no primeiro exemplo do que no segundo, e aí observamos no segundo que o losango toca a reta. Mas vamos ver a análise de qualquer maneira, primeiro começando pela heterogeneidade, tá vendo? Ó, baixa, foi 0% e ainda assim o P está mostrando que foi maior do que 0,10, um bom resultado. Outra coisa que eu vou olhar aqui, ó, é os efeitos gerais, e aí você está vendo que no efeito geral, além de eu ver aqui fisicamente o losango toca a reta, eu vejo que o P é maior do que 0,05, então não houve tendência nem para um lado nem para o outro. Aqui eu não posso dizer que alguma metodologia, alguma técnica é melhor do que a outra, tá bom? Finalmente eu posso tentar ainda melhorar a qualidade, né? A gente tem que tentar fazer uma revisão sistemática com a melhor qualidade possível. Para isso, existem algumas recomendações internacionais. A gente sabe que em 1996, um grupo que estudava meta-análise criou o chamado Quorum, que é a qualidade dos resultados em meta-análise. E esse grupo tinha um foco em relatos de meta-análises de ensaios clínicos randomizados. E aí, a partir desse grupo, foi criado o chamado Prisma, que são os principais itens para relatar em revisões sistemáticas e meta-análise. Esse roteiro do Prisma, ele serve não só para meta-análise, tá? É para meta-análise e também para revisão sistemática. São recomendações internacionais e que, de fato, se você segui-las, melhora a qualidade do seu trabalho. Então vamos lá ver o site deles. Então o site do Prisma está aqui no material de vocês, tá vendo? Depois é só clicar lá no material que vocês vão ter acesso a ele. Então o Prisma é uma sigla, né, de inglês, que significa recomendações para revisão sistemática e meta-análise. Acessível gratuitamente através do site.
e vocês devem seguir para melhorar a qualidade do trabalho de vocês. Para finalizar a revisão sistemática e meta-análise, eu preciso fazer alguns esclarecimentos sobre as limitações e críticas. Então, a primeira coisa é a seguinte, que existe ou temos que evitar sempre o viés de publicação. Porque uma meta-análise, por exemplo, ela pode juntar trabalhos muito diferentes metodológicos entre si. Então a gente tem que evitar esse viés de publicação. E isso é verdade. E embora isso exista, cabe aos autores terem bom senso para incluir os trabalhos que estão mais alinhados entre si, para que a gente tente evitar não só a heterogeneidade, mas que eu misture trabalhos do ponto de vista metodológico muito diferentes. Outro problema que pode surgir é o chamado problema das maçãs e laranjas. Então, uma publicação apenas de estudos que apresentaram significância estatística. Então, o que você acha na internet, nas bases de dados, normalmente são os trabalhos que tiveram significância estatística. Muitas vezes os autores pegam os trabalhos que não tiveram significância estatística e não publicam. E é por isso que é tão importante, na revisão sistemática bem feita, a gente fazer uma busca ativa por trabalhos não publicados. Lembra que eu falei numa aula para trás que um dos pontos importantíssimos era ir buscar esses trabalhos não publicados. Outro problema é chamado problema lixo sai e lixo entra, que a inclusão apenas de estudos de baixa qualidade irá gerar resultados de baixa qualidade. Então, quando você analisa os trabalhos da sua revisão sistemática e o resultado deles é um conjunto de artigos de baixa qualidade, mesmo que dê significativo que tudo mais e que a princípio pareça um excelente resultado, o fato dos trabalhos terem baixa qualidade implica em conclusões também de baixa qualidade. Então você tem que, na hora da sua discussão, se seus resultados de qualidade de artigos deu bom, excelente, ótimo, isso dá o suporte necessário para o que vem depois na conclusão do seu trabalho. Mas se você tem uma revisão sistemática com meta-análise que deu significativo e tudo mais, tudo bonitinho, mas quando você olha a qualidade dos trabalhos foi baixa, aí vale uma reflexão para que você pelo menos discuta que tudo bem, deu significativo e tudo mais, mas a qualidade dos trabalhos são baixas e qualidade de trabalho baixa significa conclusão de baixa qualidade também. E finalmente existe ainda a subjetividade da conclusão, porque as conclusões podem ter uma alta carga de subjetividade que é inerente ao pesquisador. Então cabe, mais uma vez, aos leitores, aos revisores, a quem está analisando o trabalho ou os trabalhos, porque imagine, eu reuni 10 trabalhos, eu vou ler 10 conclusões. Aquelas conclusões, por mais que a gente tenha visto lá que deveriam só responder as perguntas da pesquisa, às vezes elas não fazem isso. Está misturado ali uma carga emocional junto, o que o pesquisador acredita, etc. Então cabe também a você, como pesquisador, saber separar o que realmente é resultado de conclusão do que é conclusão subjetiva, imputada lá pela pessoa que está analisando, que fez o artigo. Então, tem que se ter bastante cuidado com essas conclusões dos trabalhos que você lê e controlando esses 4 elementos, os viés de publicação, o problema das maçãs e das laranjas, o lixo sai, o lixo entra e a subjetividade da conclusão, você aumenta ainda mais a qualidade da sua revisão sistemática.